Shalom, shalom. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Palavra Viva, né? Isso aí, shalom, shalom. Muito bem, hoje vamos para a nossa porção de número 42. É 42 a porção? Deixa eu ver que eu anotei aqui. Isso mesmo, estamos na porção 42. Qual é o nome da nossa porção? Matot, tribos. Muito bem, que está no livro de Bamidbar, Bamidbar, números. que vai do capítulo 30, versículo 1, até o capítulo 32, versículo 42. Deixa eu ver se está sendo som. Tá sendo som. Muito bem. Então, lembrando que o nosso estudo, ele é uma leitura, né? A gente sempre fala que é uma leitura na íntegra dos capítulos e dos versículos. É um estudo familiar, então é um estudo em casa. Nesse caso aqui somos nós dois, mãe e filho estudando. E é algo realmente simples, né? A gente abre a Bíblia, ora ao Eterno, pede que Ele nos inspira, né? Venha nos inspirar, nos dá o entendimento, o conhecimento, a sabedoria, através daquilo que Ele escreveu. Nós vamos fazer algumas reflexões mediante a leitura, né? Algo aí do dia a dia, vamos meditar naquilo que aconteceu lá no passado e trazer para a nossa época, para os dias de hoje, né? O que a gente pode aprender com o que aconteceu lá atrás. E é isso, certo? Vamos começar então o nosso estudo? Muito bem, então vamos lá. Hoje o estudo está muito legal porque a gente vai poder fazer umas conexões aí bem interessantes. A gente vai tratar a respeito do voto. Então, a gente faz a nossa leitura, é feita através da Bíblia King James. A gente faz na King James atualizada. E vamos lá, vamos começar. Números, capítulo 30. Vamos falar sobre as leis. Leis sobre promessas e votos. E a gente já estudou sobre isso, né? Ano passado. Estamos estudando esse ano novamente. Então vamos lá. Antes de eu colocar as imagens aí, vamos ver o que eles falam aqui a respeito do voto e depois a gente vai meditar em cima disso aqui. Vamos lá. Capítulo 30, versículo 1. Falou então Moisés aos chefes dos clãs das tribos de Israel: Eis que Yahvé ordena: se uma pessoa fizer um voto ao Senhor ou obrigar-se por juramento a cumprir uma promessa formal, não poderá violar sua palavra empenhada. Tudo aquilo que for prometido por sua boca, assim deverá ser executado. Se uma mulher fizer um voto a Yahvé ou obrigar-se a uma promessa formal, ainda que jovem, solteira e morando na casa de seu pai, e se este, tomando conhecimento do voto ou compromisso que ela assumiu, nada lhe disser, o seu voto, qualquer que seja, será válido. Porém, se o pai, no dia em que tomou conhecimento, fez oposição à promessa, nenhum dos votos e das promessas que a moça fez será validado. O Senhor não a tratará com rigor, porquanto o pai da jovem não a deixou cumprir o que prometera. Se essa moça se casar depois de se comprometer a um voto, ou depois de seus lábios proferirem alguma promessa, ainda que irrefletida, pela qual se obriga a si mesma, e seu marido tomar conhecimento, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou permanecerão válidos e necessário lhe será cumprir plenamente a palavra empenhada. Contudo, se no dia em que ficar sabendo desse fato
seu marido lhe fizer oposição, proibindo-a de cumprir o prometido, então o voto é declarado nulo e ela não precisará cumprir o compromisso firmado ou a promessa precipitada. O Senhor a perdoará. Qualquer voto ou palavra empenhada por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido e exigido será seu cumprimento diante de Deus. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou empenhar sua palavra por juramento a um compromisso, e se seu marido tomar conhecimento, mas nada lhe disser, tampouco lhe proibir o cumprimento da promessa firmada, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou permanecerão válidos e exigido será seu total cumprimento. Contudo, se o marido os anular assim que ficar sabendo deles, então nenhum dos votos e promessas que saíram dos seus lábios manterá sua validade. Seu marido tem autoridade para anular a obrigação do cumprimento desses votos e juramentos, e o Senhor a livrará. Portanto, o marido poderá confirmar ou anular qualquer promessa, voto ou compromisso que obrigue sua mulher a jejuar ou humilhar-se. Entretanto, se o marido não a orientar a respeito desse compromisso, assumido por ela até o dia seguinte, chegar só um pouquinho para cá. Cadê? Até o dia seguinte, após haver tomado conhecimento do fato, com esse gesto, confirma a necessidade de que ela pague todos os seus votos e promessas pelos quais empenhou sua palavra. Assim, o marido os confirma mediante o silêncio, por nada lhe ter dito quando soube do ocorrido. Se, contudo, o marido os anular algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá todas as consequências que seriam devidas por parte de sua mulher. São esses os estatutos e ordenanças que Yahvé ordenou a Moisés a respeito do relacionamento entre um marido e sua esposa, entre um pai e sua filha moça, que ainda vive sob a responsabilidade da casa paterna. Muito bem, muitas orientações ali detalhadas a respeito do voto. Nesse caso aqui, o voto que a mulher fosse fazer. A gente já aprendeu a respeito do voto, né? É melhor não votar do que voltar. Exatamente. É melhor ficar quieto do que falar. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Não é isso? Isso de uma forma geral. Mas naquele tempo, as mulheres também podiam fazer votos, mas a mulher, se ela estivesse morando, se ela fosse uma moça ainda, né, não era casada, estivesse morando com o pai, ele tinha o direito de avaliar esse voto na hora que ele soubesse. Se tivesse achado que isso era uma coisa descabida, ele podia anular. Na hora. Mesma coisa o marido. Não, esse voto aí não está valendo. Não vai fazer. Agora, se eles não falassem nada, ela ia ter que cumprir. Ou pior, se eles não falassem nada e quando chegasse no momento que tinha que cumprir o voto e eles se arrependessem, eles iam receber a consequência no lugar da mulher. E aí a gente vai avaliar essa situação aqui, porque é muito interessante. Vamos ver, por exemplo, o que a palavra do Eterno fala a respeito do voto. Vamos lá. Opa. Números 30, foi o que a gente leu agora, certo? Números 30, capítulo 2. Quando o homem... Capítulo 30, versículo 2. Isso, capítulo 30, versículo 2. Quando o homem fizer um voto ao Senhor ou assumir o juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra,
fará conforme tudo que prometeu. Então, versículo 2 aqui. A pessoa fez uma promessa, fez um voto, vai ter que cumprir. É lei, tem que cumprir isso aí. Muito bem. Eclesiastes 5, 4 e 5. Vamos lá em Eclesiastes. Eclesiastes. Porque eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V direto do versículo, né, no online, na internet. Então é bom a gente conferir aqui para não ler errado, né? Eclesiastes 5, versículo 4 e 5. Abriu aí, Eclesiastes? Eclesiastes, depois de quem? Provérbios. Muito bem, depois de Provérbios. Capítulo 4, ou capítulo 5, versículo 4. Pode ler. Quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-os sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Viu só? E isso é para tudo na nossa vida. Principalmente para as coisas do eterno e também para a nossa vida comum aqui, ligada com as pessoas, né? Às vezes você promete algo para um colega, para um amigo, ou promete para um filho, ou um filho promete para os pais, né? Então isso é algo sério. Então, quando você dá a sua palavra, você tem que cumprir com aquilo ali que você fez, né? Não adianta. Isso a gente aprende desde pequenininho. Vamos dar um exemplo besta aqui. Você tem uma bicicleta. Aí seu amigo pediu emprestado. Ah, me empresta a bicicleta no final de semana? Ah, tá bom, empresta. Nem chegou o final de semana ainda. Aí só para não quis falar não ali, aí vai, ah, tá bom, empresto. Chega no final de semana, o amiguinho vai lá pedir, aí você raciocina, não vou emprestar, né? Aí vai, inventa uma história para não emprestar. Está correto isso? Não está correto. Então, é um exemplo besta, mas é desde pequenininho, já aprendendo a se relacionar com os colegas, os amigos, que a gente vai aprendendo e vai escalonando isso na nossa vida adulta. Então, a gente não pode prometer algo para as pessoas também que a gente não vai cumprir. Antes de prometer, você tem que pensar no que Exatamente, é a coisa. nas que implicações. Você vai ter que fazer? Exatamente. Você vai perder se você fazer. Se você fizer. É. Muito bem. Salmos 66, versículo 13 e 4. Abre lá. Salmos 66, 13 e 4. Vamos ver o que ele vai dizer. Salmos fica antes de quê? Provérbios. Muito bem. Achou? Sim. Pode ler. Venha à tua casa com holocaustos, cumprir para contigo os meus votos. Votos que meus lábios proferiram e minha boca pronunciou na minha angústia. Muito bem. Cumprimento de voto. Detalhe, ele fez um voto num período que estava de quê? Holocausto. Angústia. Prometeu quando estava em angústia. E a palavra vai nos ensinar que a gente não pode fazer um voto nem quando a gente está eufórico e nem quando a gente está angustiado. Por quê? Porque a gente tende a prometer coisas que a gente não faria se a gente estivesse na nossa condição normal. Sóbrio, né? Que ele não está bêbado, né? É.
praticamente sóbrio, sóbrio né? da Porque a euforia angústia é e da... a mesma coisa. Tá certo. Vamos lá, vamos voltar aqui. Agora vamos para Provérbios 20, 25. Lê aí. Provérbio o quê? Provérbios 20, 25. Acabei de passar. Cuidado. É uma cilada consagrar algo como santo mediante uma declaração irrefletida. E só mais tarde pensar em todas as consequências do voto feito. Ou seja, se precipitou... Dá um pouquinho de água aí, filho, por favor. Eu me engasguei com nada. Com o vento. Muito bem, a pessoa também precipitada, não pensou, se precipitou e fez um voto quê? Um voto tolo. E vai ter que cumprir, né? Antes da gente ir ali para Mateus, eu esqueci de colocar um outro aqui. Cadê? Eclesiastes 5, botei? Eclesiastes 5:1? Abre aí, Eclesiastes 5:1. Deixei de fora. Cuidado dos teus passos e se reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale Eclesiastes. Ué, cadê? Será que eu anotei errado? É. É o 2. A gente já leu ali, que é o precipitadamente. A gente já leu. Muito bem, eu confundi aqui. Vamos ler então agora as palavras de Yeshua, né? De Jesus. Vamos ver o que ele fala sobre o voto. Vamos lá, Mateus, Matitiarro, Mateus 5, 33 ao 37. Vamos ver o que o mestre fala a respeito do voto. Achou? Pode ler. Também ouvistes o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado onde repousem seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jures por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Muito bem. Então, não jure, não vote, né? É melhor não fazer, tá? E nem mais ou menos. Vou fazer isso aqui mais ou menos, não. Ou é sim, Ou não. ou é não. A palavra do Eterno é clara, só tem dois lados. Ou é o sim, ou é o não. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Certo? Muito bem. Então, coloquei esses versículos aí, né? São versículos que mostram a seriedade de se fazer um voto ou uma promessa. Não é algo banal, como as pessoas, né, por aí acham que podem sair prometendo qualquer coisa. Me dá um carro, me dá uma casa. Isso é totalmente incoerente, né? Isso
é algo que é bizarro até. Então, voto é uma coisa seríssima. É muito séria mesmo. E o Eterno, ele trata isso em alta conta. Fez um voto com ele, vai cumprir. Aí a gente vai ver a seriedade dos votos. De pessoas que fizeram um voto com o Eterno de algo muito sério, questões sérias. Não é qualquer coisa. A gente vai ver uma pessoa que fez um voto tolo também. Para a gente ver o nível, né, da tolice ali na época. Mas hoje em dia as pessoas se perderam completamente, não tem noção do que é um voto, do que é uma promessa, de empenhar. As pessoas não sabem o que é empenhar a palavra, né? Quando você empenha a sua palavra, você precisa cumprir. Então, como a coisa ficou tão banalizada que as pessoas banalizada? De qualquer jeito, qualquer coisa fútil virou algo sério na questão de voto, na questão de promessa. A gente vai ver que voto é algo muito sério. E aí a coisa ficou fútil nos dias de hoje. Por qualquer coisa, as pessoas acham que estão fazendo um voto. Ah, vou fazer um voto porque eu quero ganhar uma casa, uma mansão, sei lá onde. Isso não é uma futilidade? Isso é uma coisa séria? Vamos lá. Vamos lá, pessoas que fizeram voto na Bíblia. Olha o nível da seriedade do voto. Olha ali, Jacó. Iácob. Vamos lá. Iácob foi uma pessoa que fez um voto com o Eterno. Está lá em Gênesis, capítulo 28, versículo 20. Se encontrou, pode ler. Então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como luna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te devolverei a de cima parte como oferta de louvor. A 10ª. Na 10ª. Tá? Então, olha a situação que Jacó estava. Você lembra o que aconteceu com ele para ele estar nessa situação aí? O que aconteceu com ele? O irmão dele estava perseguindo ele. A mãe dele mandou ele fazer o quê? Fugir. Fugir, ir embora. Lá tinha celular na época? Tinha GPS na época? Tinha um mapinha, um papel, um mapa no papel? Tinha. Na época? Acho que tinha. Não. Não? Não tinha. Ele foi só com como se fosse um cajado, né? Só. Ele foi com mala, tinha as coisas dele para carregar, o mínimo, nada. Ele não tinha absolutamente nada. Quando ele deitou e dormiu, o que ele usou de travesseiro? Uma pedra. Uma pedra. E aí ele tem um sonho, né? Que é a escada dos anjos. E quando ele acorda, ele faz esse voto com o Eterno. O que ele pediu? Ele pediu um carro? Uma casa? Um rebanho? Ele riqueza? Para ficar seguro e veste. Para ficar seguro, ter o que vestir. Ele pediu um closet? Não, ele pediu só para ter o que vestir. Ele pediu só para ter o quê? Para não faltar o quê? Comida. O alimento, né? Do dia. Se o Eterno abençoasse ele... Ele ia construir um templo, um santuário. Não. Ele ia ser o Elohim dele, o Eterno será o meu Elohim, e eu vou dar a 10ª parte de tudo, vou devolver a 10ª parte de tudo aquilo que ele me der. Não foi isso que você leu? Capítulo 20. Não, 28. O capítulo 28. Deixa eu abrir aqui o meu 28. Servirá de santuário.
Ele vai fazer o santuário. Não, Ele fez um ali ele fez um voto, aquele lugar ali virou um lugar sagrado. Ele não fez um santuário, Ah, tá. tá? Virou um lugar sagrado. Cadê aqui? 28, 20. Então, em Betel, que é o lugar que ele estava, Jacó fez o seguinte voto. Olha lá, o seguinte voto, olha o voto. Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será o meu Deus. Ele faz dois votos, né? Então, o primeiro voto, Yahvé vai ser o meu Deus, o meu Elohim. E esta pedra, que hoje coloquei como coluna, ele botou uma pedra ali, um testemunho, testemunhando o que está acontecendo. Servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Então, de tudo aquilo que deres, ele devolverá a 7ª parte. Então, Jacob, né, Jacó, fez um voto com o Eterno. É um voto numa situação séria, né? Não era qualquer coisa, né? Ele faz um voto ali de gratidão, de confiança ao Eterno, confiando que nada vai faltar para ele, que aquilo que ele está colocando ali, o Eterno vai conceder. O Eterno concedeu muito mais, né? Porque ele ficou riquíssimo, vários filhos, e é através dele que vem as tribos de Israel. Aqui está ele aqui, botei uma imagem como se fosse ele deitado ali nas pedras, né? E tendo um sonho. Muito bem. Jefté, esse aqui. Olha a besteira que ele fez. Lá em Juízes. Fez um voto. Agora olha o voto da pessoa. Juízes, capítulo 11. Se encontrou, pode ler. Jefté consagrou este voto ao Senhor. Se entregares as amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando retornar da vitória sobre os amonitas, será oferecido ao Senhor, e eu o sacrificarei em holocausto. Eita. Muito bem. Ali está ele já se rasgando, tá? Quem você acha que está saindo ali? Ele falou que quem saísse primeiro, não foi? Sim. Tá. Aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será oferecido. Uhum. Quem você acha que está ali saindo? A filha. A filha. Para que a pessoa me faz um voto Nem desse? tinha necessidade dele votar desse jeito. Tem noção? Lê lá, no stand. Cadê? Leu 34 e 35. E assim que Jefté retornou sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando de alegria ao som de tamborins. E ela era sua única filha. Jefté não tinha nenhum outro filha ou filho. No instante em que viu, rasgou suas vestes e exclamou com um brado de dor: Oh não, a minha filha amada, a minha amada filha. Estou terrivelmente aflito e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso deixar de cumprir. Porque não é um. Para que fazer um voto desse? Era a única. A única filha. Nem que ele tivesse 10, né? Mas, enfim, a situação ela é mais drástica ainda porque é única. Mas que ele tivesse 10, ele ia ser terrível. Muito bem. Ana também fez um voto. Vamos lá em Samuel. Primeiro. Samuel.
Eu gosto muito da história de Ana, de ouvir, né? De ler, aliás, ler a história aqui da Ana. Gosto bastante dela. Encontrou? Peraí. Capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Pode ler? E fez o seguinte voto: Ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Ou seja, ela fez um voto de Nazireu. Nazireu. Agora, olha que interessante. Vou botar aqui a imagem aqui. Cadê? A primeira imagem aqui. A gente está vendo ali duas mulheres. Uma está chorando. Quem está chorando deve ser quem? Ana. Ana. A outra está ali, com um monte de filho ali do lado, né? Porque o marido de Ana tinha duas esposas, Ana e outra esposa. Porque naquela época, quando... Não é assim que podia, não é? Posso ter duas esposas. Não, não é assim. Naquela época, a primeira mulher, acredito que a primeira mulher dele era quando ela não dava filhos para o marido, ele tinha o direito de ter uma segunda esposa para poder ter os filhos, para manter a descendência. Então era nesse sentido que ele podia ter uma outra esposa. Então Ana não podia dar filho, a ele teve uma segunda esposa. Então imagino que foi essa situação. A Bíblia não conta, mas no ensinamento aqui da palavra, a gente vai entender essa situação. Quando a primeira não conseguia dar filhos, o marido podia ter uma outra esposa. Olha o que acontecia aqui. Havia um certo, lá em 1 Samuel 1, havia um certo homem levita que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Eucana. Você pulou? Eu não estou dando esses bisneto, neto, estou simplificando aqui. Eucana tinha duas esposas. Uma se chamava Ana e a outra Penina. O nome da outra Penina já é um nome já que parece coelho. um nome já de gente caninona. Penina havia concebido e tinha filhos. Então, mais de um, né? A gente não sabe quantos filhos ela tinha, mas ela tinha filhos, no plural. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos, Elcana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os dois filhos de Eli, né, o sacerdote, serviam como sacerdote ali do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas, ou seja, tinha meninos e meninas no plural. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filho. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Então, olha a situação que era, né, da casa. Ele amava quem? A Ana. Era a esposa dele. Mas ela não podia ter filho. Ele tinha filho com a Penina, vários outros filhos, mas ele continuava amando Ana. E a outra lá, o que ela fazia? Humilhava, né? Então era uma situação ali difícil para Ana. Até que ela vai orar. E você leu aí a oração que ela fez, um voto que se ela tivesse um filho, um único filho que ela tivesse, ela daria esse filho ao Senhor. É um voto sério.
Imagina você ter um filho na mão, um bebezinho, e agora você vai entregar este filho para o sacerdote. Você não vai cuidar dele, não vai educar ele. Não é um voto fácil de se fazer. Ela fez o voto. O marido dela não falou nada. Não cancelou o voto. Não cancelou o voto. Então, vai ter que cumprir esse voto. Quer ver? O que acontece aqui? A oração dela, né, subiu, né? E aí o que aconteceu? Ela conversa lá com o sacerdote, vai para casa. Samuel, no capítulo 1, versículo 19. Bem cedo, no dia seguinte, Eucana, toda a sua família levantaram-se e, depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações sexuais com sua esposa Ana e o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente à sua oração. Assim, Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho, a quem chamou de Samuel, explicando: Eu o roguei a Yahvé. Então, quando no ano seguinte Eucana subiu novamente com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor para cumprir o seu voto. Ou seja, o marido estava lá consciente. Então, todo ano eles subiam para adorar ao Senhor. Vamos e agora vamos levar a criança. Mas o que Ana responde? Põe aí no 22. Lê o 22. Versículo 22. Ana, porém, não foi com eles e justificou ao marido: Não irei antes que o menino seja desmamado. Então eu o levarei e será apresentado perante o Senhor, e ele morará ali para sempre. Pode ler o 23. Replicou-lhe Eucana: Seu marido faz o que parecer melhor. Fica aqui com o menino até que o desmames. Tão somente realize o Senhor a sua palavra. Assim ficou ela em casa e criou seu filho até que desmamou. Muito bem. Ou seja, ele estava ainda sendo amamentado. Então, ele não tinha condição ainda de ficar com o sacerdote. O sacerdote ia dar mamar para a criança? Não tinha como. Então, ele precisava passar por aqueles cuidados ali da amamentação. Eu fui dar uma pesquisada a respeito de quanto tempo será que ela ficou ali cuidando do Samuel. 2, 3 anos. Aí eu vi que não é algo assim assertivo, tá? Então é aproximadamente. Teria que se fazer uma pesquisa muito mais aprofundada e tudo mais. Mas pelo pouco que eu observei, nos tempos bíblicos, as crianças ficavam de 2 a 3 anos para ser desmamada, né? Sendo amamentada entre 2 a 3 anos. E em algumas culturas do Oriente Médio, no tempo antigo, poderia se estender até 4 ou 5 anos. Então, pode ser que Samuel tenha ficado esse período aí, entre 3 a 5 anos, né? Sendo amamentado. E aí, no momento que a criança ela é desmamada, naquele tempo antigo se fazia uma festa, né? Abraão não faz uma festa quando Isaac ele sai do desmame, é feita uma festa para ele. Então é provável que mais ou menos aí nesse período ele é desmamado e aí sim corta-se o vínculo ali de dependência da mãe, a criança já sabe se virar sozinha e aí ela levou o Entre menino, aspas, se virar sozinha. Né? entre aspas, se virar sozinho, que ainda precisa dos cuidados, obviamente. Mas a criança já sabe sentar, né? Já sabe colocar uma roupinha, precisa de ajuda, mas já tem autonomia. Não é um bebezinho que tem que ficar ali no peito o tempo todo. Já sabe pegar alguma coisa, comer com a mão, beber água, né? Sabe se tá com fome, sabe ir no banheiro. Exatamente. O mínimo. Sabe a hora de dormir. O mínimo a criança já sabe. E aí,
Vamos ver como que foi esse desenrolar aqui da Ana. Eu gosto muito da história dela. Ele ficou lá até ser desmamado, e aí chega o momento que Ana tem que levar o menino. Cadê? Capítulo 2. No capítulo 2? Não, versículo 24. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequenino, Ana o levou à casa do Senhor em Siló com um novilho de 3 anos de idade, uma medida de farinha, com cerca de 20 quilos, e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino à presença de Eli. E ela lhe declarou: Ah, meu senhor, tão certo como tu vives, meu senhor, eu sou a mesma mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Naquela ocasião, eu suplicava a Deus por esta criança, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por esse motivo, agora eu, de minha parte, o entrego ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor, e ali adoraram ao Senhor. Ela faz uma oração, né? Uma oração de louvor ao Senhor. E agora vai acontecer isso aqui. Olha lá, ele já maiorzinho, né? Uhum. Ela, cadê? Vai dizer aqui que Ana vai todo ano, né? Sobe lá para adorar ao Senhor e leva uma túnica para Samuel. Aqui, capítulo 2, versículo 18. Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló com o marido para cultuarem e oferecerem o sacrifício anual. Ela mesma fez. Ela mesma fazia a túnica dele. Eli abençoava Elcana e sua esposa com as seguintes palavras: que Yahvé te dê outros filhos desta mulher, em lugar do filho que ela rogou e dedicou ao Senhor. Então o Senhor visitou Ana novamente e a abençoou, e ela concebeu e deu à luz a mais 3 filhos e 2 filhas. No total, 6 filhos de Ana. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. E ele era... Samuel sabia que tinha uma irmã? Claro, porque todo ano a família inteira subia para adorar ao Senhor. E era o momento que ela via o filho e ela presenteava ele com a túnica. Então, é uma história muito linda. O Eterno abençoou a vida dela, porque ela foi... Fechando aqui. Porque ela cumpriu algo tão difícil e o Eterno abençoou a vida dela. E Samuel, né, foi quem foi? O último juiz, né? Foi? O último juiz. Mais pessoas fizeram voto. Olha quem fez voto. Jonas. Vamos lá. Jonas também fez um voto. Capítulo 2, versículo 9. Jonas já estava numa situação difícil, né? Queria morrer, não queria ir para cumprir a ordem do Eterno. É engolido por um peixe, ele achou que ia ser fácil morrer, mas não viu que não foi fácil. Estava dentro do peixe. Ia estar uma situação de agonia terrível. E aí ele faz um voto com o Eterno. Achou? Não. Por isso que tem que colocar, viu como é que é difícil encontrar alguns livros? Jonas capítulo 2, versículo 9. Vai dizer...
talvez Deus volte sua face para nós e se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo. Oh, estou lendo errado. Estou lendo 3. É o 2, versículo 9. Eu, porém, te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças. O que prometi, cumprirei fielmente. Sim, eis que o Senhor e Yeshua, a salvação, vem do Senhor Yahvé. E Yahvé deu a ordem ao peixe e este vomitou Jonas na praia. Então, depois que ele prometeu que ele ia cumprir fielmente, aí, então, o Eterno foi lá e deu a ordem. E aí o peixe vomitou Jonas. Temos uma imagem aqui, ó. Jonas saindo da boca. Meu Deus, já tá um fedor lá dentro. Misericórdia. Ele saiu fedendo também, né? E Paulo também fez voto. Sabia que o apóstolo Paulo fez um voto? Fazia a mínima ideia. O apóstolo Paulo também fez um voto. Então, viu que todos os votos, tirando o Jefté lá, o doido que fez um primeiro voto, que primeiro que saiu, vou sacrificar. Voto, primeiro que saiu. Ele nem pensou no que ele falou. Nem, exatamente. O pior foi esse, porque ele falou o primeiro que sair, podia ser qualquer um, ele ia sacrificar. Ele foi o quê? Precipitado, nem pensou no que ele falou. Porque ele não falava, eu vou dar um boi meu, vou sacrificar um boi tirando meu. Ele, viu que são votos, né, que as pessoas fizeram, votos muito sérios. Sim. Foi, né? Vamos lá em Atos agora. Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 18, versículo 18. 18. Achou? Pode ler. Paulo ficou em Corinto por vários dias. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Aquila. Olha o acento. Aquila. Porém, antes de embarcar, raspou a cabeça em Secreia por causa de um voto que havia feito. Muito bem. O apóstolo Paulo também tinha feito um voto. Não sabemos o motivo, mas só tá dizendo que ele fez ali o voto também. Então, vimos a seriedade do que é fazer um voto, sempre levando em consideração a consequência daquilo que a gente promete. Então, o que a gente está prometendo? É melhor não votar. Melhor não votar. Pensa antes de votar muito bem. Exatamente. Mas o melhor mesmo é não votar do que votar e não cumprir o voto. Muito bem, vamos para a guerra agora dos midianitas. Capítulo 31. Pode ler aí do 1 até o versículo 12. Capítulo 31 de Números, do versículo 1 até o 12. Vamos voltar aqui para a nossa... Aqui. A guerra ali contra os midianitas. Segundo tópico. Pode ler. Então Yahvé falou a Moisés: vinga os filhos de Israel nos midianitas pelo mal que estes fizeram aos israelitas. Depois dessa batalha, tu serás chamado ao reunir-te aos teus antepassados. Ordenou. Portanto, Moisés ao povo: armem-se alguns dentre vós para a batalha do Senhor, que se avizinhança contra Midian, a fim de pagar aos midianitas o preço da vingança de Yahvé. Enviareis à guerra 1.000 homens de cada um das tribos. Uma coisa
Aqui que fala a vingança de Yahvé. A vingança não é nossa, Não. é dele. A vingança pertence a Yahvé, exatamente. E ele se vingou. Enviares à guerra 1000 homens de cada uma das tribos de Israel. Os clãs de Israel enviaram 12.000 guerreiros armados para a guerra, 1000 de cada tribo. E Moisés enviou-os à batalha, 1000 homens dos milhares de israelitas, juntamente com Finéias, filho de sacerdote Eleazar, o que levou consigo objetos do santuário e as trombetas para os toques solenes de aclamação. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor havia determinado a Moisés. Mataram todos os varões medianitas. Mataram ainda os 5 reis de Midian, Evi, Requem. Nossa, Evi, vírgula, Requem. Ah, são 2 nomes? São 5 que você vai ler. Não, mas aqui são dos... Eu sei que era Evi e Requem. Evi e Requem, Zur e Ur e Reba. Nossa, Reba. Da mesma forma, mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os filhos de Israel levaram cativos as mulheres de midianitas com suas crianças e tomaram com despojo de guerra todos os rebanhos e bens dos filhos de Midian. Queimaram as cidades em que habitavam, assim como todos os acampamentos. Em seguida, tomaram todos os despojos, tudo o que havia capturado, incluindo pessoas e animais, e levaram os prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos todos à presença de Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel, em seu acampamento nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Ou seja, passaram a espada quem? Balaão. Lembra de Balaão, né? Que planejou tudo aquilo, planejou, maquinou por muito tempo. Foi uma pedra de tropeço, né, na vida ali do povo de Israel, que caiu, mas ele teve a consequência dele, né? Passaram a morte. Peixeira nele. A morte. Ele teve a oportunidade, foi usado pelo Eterno, teve a oportunidade de andar no caminho reto, mas ele deixou o quê? O dinheiro, né? Ser ali o rei dele. O rei dele. Ele amou o dinheiro mais do que tudo. E terminou desse jeito. Agora eu vou ler aqui o retorno do exército de Israel, no versículo 13. Vai dizer: Moisés, Eleazar, o sacerdote, todos os príncipes da comunidade saíram do acampamento ao encontro deles. Então Moisés indignou-se contra os comandantes das forças, chefes de milhares e chefes de centenas que voltavam dessa missão de guerra. Questionou-os: por que deixastes com vida todas essas mulheres? Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e induziram os filhos de Israel a se perverterem contra Deus, o Eterno, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a congregação do Senhor. Agora, portanto, matai todas as crianças do sexo masculino, matai igualmente todas as mulheres que tiveram relações sexuais. Não conserveis com vida senão as meninas e as moças virgens, elas vos pertencem. Quanto a vós, entretanto, acampai durante 7 dias fora do arraial, todos vós que tendes matado alguém ou tocado um cadáver, tereis de vos purificar no 3º dia e no 7º dia, vós e vossos cativos. Purificai também todas as roupas, todos os objetos de couro, todos os tecidos de pelo de cabra, todos os objetos de madeira. Eleazar, o sacerdote, orientou os combatentes que retornavam da guerra, dizendo: esse é um estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, todos os elementos que resistem ao calor das chamas,
fazei que passem pela purificação por meio do fogo. Todavia, será pelas águas lustrais da purificação que todos os objetos serão considerados completamente puros. E tudo aquilo que não resiste ao fogo, devereis fazer passar pelas águas purificadoras. Lavareis as vossas vestes no 7º dia e ficareis puros. Depois podereis entrar novamente no acampamento. Então, havia todo um ritual que eles precisavam cumprir, porque o tabernáculo do Eterno estava no meio do povo, né? Estava no centro. E as tribos, os acampamentos, todos em volta. O Eterno habitava no meio deles. Então, era extremamente necessário o cumprimento de toda de todo esse ritual, né, de purificação. Muito bem. Agora vamos para a divisão dos despojos de guerra. Então, pode ler você, filho. Vai do 25 ao 47. Então o Senhor disse a Moisés com Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das tribos dos pais da congregação: faze a contagem dos despojos de guerra e dos cativos, tanto dos homens como dos animais. Dividirás, portanto, os despojos pela metade, entre os combatentes que foram à guerra e o conjunto da comunidade, como tributo e louvor a Yahvé. Cobrarás sobre a parte dos combatentes que lutaram na batalha, uma para cada 500, tanto de pessoas como de bois e vacas e jumentos, e de ovelhas e de cabras. Tomarás isso da metade que pertence aos guerreiros, e darás a Eleazar, sacerdote, como porção destinada ao Senhor. Da metade que pertence aos filhos de Israel, tomarás um de cada 50, tanto de pessoas como de gado, de jumento e de ovelha, de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm responsabilidade de zelar pela habitação de Yahvé. Moisés e Eleazar, o sacerdote, fizeram tudo de acordo com as expressas instruções do Senhor a Moisés. Ora, os despojos que restaram na presa tomada pelos guerreiros israelitas foram de 675.000 ovelhas e cabras, um montante de 72.000 cabeças de bois e vacas, a soma de 61.000 jumentos e o total 32.000 mulheres virgens. A metade de tudo foi atribuída àqueles que lutaram na guerra, isto é, 337.500 ovelhas e cabras, das quais a porção consagrada ao Senhor somou 67. 675. 67. Das 33.000 cabeças de gado, o tributo se reparado ao Senhor foi de 72 cabeças. Dos 30.500 jumentos, o tributo separado ao Senhor foi de 61 animais. Das 16.000 virgens, o tributo foi separado ao Senhor foi de 32 moças. Assim, Moisés entregou a Eleazar o imposto determinado como uma oferta especial ao Eterno, o Senhor, exatamente como Yahvé havia ordenado. A outra metade pertence ao povo de Israel. Moisés separou da parte dos guerreiros. Essa foi, portanto, a metade pertencente à congregação israelita, com 337.500 ovelhas e cabras, um montante de 36.000 cabeças de bois e vacas, um total de 30.500 jumentos, 46 e 16.000 pessoas, conforme as orientações do Senhor. Dá-me metade que pertencia ao povo. Moisés tomou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e o concedeu aos levitas que cuidavam do tabernáculo de Yahvé, a tenda sagrada.
Muito bem. Lembrando que os levitas, eles só trabalhavam no tabernáculo, só para as coisas do eterno. Eles não trabalhavam em outras coisas, né? Vamos cuidar de rebanho, vamos cuidar daquilo, vamos fazer algo para vender. Eles não faziam nenhum outro tipo de trabalho que não fosse em torno do eterno, em torno ali do tabernáculo. Então, a provisão deles era era o eterno quem dava para ele todas as coisas. Então, por isso vai uma porcentagem ali diretamente para os levitas, né? Porque quem é a herança dos levitas é Yahvé. é o próprio eterno, que é a herança deles. A melhor herança que tem. Eles não tinham, né? Não iam ter terra, nada disso. As ofertas dos oficiais militares. Muito bem, no versículo 48 vai falar. Os oficiais do exército israelita, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias, apresentaram-se a Moisés e lhe propuseram: Teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estavam sob nossas ordens. Não falta nenhum deles, ou seja, ninguém morreu. Estão todos vivos. Portanto, trazemos cada um em oferenda a Yahvé aquilo que achamos em objetos de ouro, braceletes, pulseiras, anéis, brincos, colares, para fazer expiação por nossas próprias vidas diante do Senhor. Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles aquela quantidade em ouro e todas as demais joias. Todo o ouro oferecido pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor. Pesou cerca de 200 quilos. Cada soldado havia tomado despojos para si mesmo. Contudo, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam um ouro oferecido pelos chefes de milhares e de centenas e o trouxeram à tenda do encontro, a fim de que se tornassem um memorial dos filhos de Israel diante de Yahvé. Agora vamos aqui para finalizando, né? Estamos chegando ao final da nossa porção. Capítulo 32, as tribos na Transjordânia. Eu vou ler aqui um pedaço e você finaliza a partir do 20, pode ser? Vou ler do 1 até o 20. As tribos de Ruben e Gade eram proprietárias de grandes rebanhos. Observaram eles que as terras de Jazar e de Gileade eram muito favoráveis para a criação de gado, ou seja, já cresceram o olho, né? Eles iam atravessar, né, para entrar na terra prometida que manava leite e mel, que era uma terra especial, mas eles olharam aquela ali e já se encantaram com aquilo ali. Ah, eu quero aquela ali. Por esse motivo, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da congregação israelita e argumentaram. Já jogaram ali uma conversinha. Vamos ver vai que rola, né? Vamos ver o que ele argumentou aqui. Atarote, mas cada nome, meu Deus. Atarote, o trote. Dibon, Jazar, Ninha, Resbom, Eleale, Seban, Nebo, Beon e Beon, meu pai. Terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel são próprias para os rebanhos e os teus servos são criadores de gado. Nossas terras aqui são próprias para rebanho. E nós somos o quê? Criadores de gado. E concluíram, portanto, se achamos graça aos teus olhos, que seja essa terra concedida em possessão aos teus servos como herança, não nos faça atravessar o Jordão. Olha a situação. A nossa herança, a gente quer essa daqui, ó, essa terra aqui. Não deixa, a gente não quer atravessar o Jordão, a gente quer ficar nessa terra aqui. Aí vem a fala de Moisés. Versículo 6. Contudo, Moisés replicou aos líderes das tribos de Gade e de Ruben.
Irão os vossos irmãos à guerra e vós permanecereis aqui? Ou seja, os outros vão todo mundo para a guerra e vocês Todas querem as ficar tribos vão, aqui. vocês querem ficar aqui na boa. No bem bom, vocês querem ficar aqui. Por que desencorajais os filhos de Israel para que não passem a terra que Yahvé lhes deu? Então, vocês querem... Vai começar tudo de novo? Diz não quer ir para a terra, Vocês querem desencorajar o restante do povo? Já não basta o que aconteceu quando os espias desencorajou. Olha o que aconteceu. Morreu todo mundo. Agora só quem está são os filhos. Não, os filhos que estão. Aqueles lá que se rebelaram, já morreu todo mundo. Quer dizer, vocês querem aprontar de novo? Eles? Muito bem. Cadê? Assim, versículo 8. Assim procederam vossos pais quando os enviei de Cádiz Barneia para espiar a terra. Ó, o que ele falou? Acabou de lembrar que a gente se lembrou aqui, né? Uhum. Subiram até o vale de Escol e examinaram a terra. Desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha concedido. Então a ira de Yahvé se inflamou naquele dia, e Yahvé fez esse juramento. Estes homens que saíram do Egito, da idade de 20 anos para cima, jamais verão a terra prometida, com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não me seguiram de modo íntegro, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que obedeceram fielmente às ordens do Senhor com a inteireza de coração. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que desapareceu por completo aquela geração que fez o que desagradou a Yahvé. Eis que vós, então, quer dizer, olha só, vocês então esqueceram? Mas já esqueceram o que aconteceu? Eis que vós vos levantais em lugar dos vossos antepassados como raça de pecadores para aumentardes ainda mais o ardor da ira de Yahvé contra o povo de Israel. Se vós vos apartardes do Senhor, ele aumentará ainda mais a vossa permanência no deserto e causareis a ruína de todo este povo. Ou seja, se vocês continuarem nesse caminho aí, desencorajar o povo, aí lascou. Lascou, já fizeram censo. Já viram lá quanto de gente que eles perderam. Teve um que perdeu quase 100 mil. Olha só, devia estar a galera lá de Cora, devia estar ali naquela tribo. Então, se aproximaram de Moisés e lhe pediram: desejamos construir nestas terras, e continua, né? Apriscos para o nosso gado e cidades para nossas mulheres e nossos filhos. Nós, entretanto, nos armaremos fortemente e estaremos prontos para ir à frente dos nossos patrícios israelitas, até que consigamos fazê-los tomar posse da terra que lhes foi determinada. Não regressaremos às nossas casas enquanto cada um dos filhos de Israel não tiver tomado posse da sua herança, pois não possuiremos herança com eles do outro lado do Jordão, nem mais além, considerando que nossa herança nos seja concedida no lado leste do Jordão. Então, ele fez ali uma promessa, né? Empenharam a palavra deles. Olha, nós vamos lutar, a gente só quer... Olha a ordem que ele fez. Acho isso aqui muito interessante. Quem pontuou isso aqui muito bem foi num estudo que eu estava assistindo com o Techuvá. Olha a ordem de importância deles. A ordem de importância era para os gados, primeiro, depois para as mulheres e depois para os filhos. Então, eles queriam ficar naquela terra ali, eles iriam para a guerra, eles iriam para a guerra e as mulheres iam ficar aqui. Quando
Quando terminasse a guerra e todas as outras tribos tivessem a sua herança, eles iam voltar para aquele lado lá, porque eles não queriam herança lá depois do Jordão, né? Na Terra Prometida. Muito bem, lê aí o 20. Então concedeu a Moisés: se de fato procederdes conforme disseis, se sairdes para a guerra diante de Yahvé, e se todos aqueles dentre vós que estão armados passarem o Jordão diante de Yahvé, até que tenha expulsado todos os seus inimigos diante dele, quando a terra estiver submetida ao Senhor, então podereis retornar. Assim estareis desobrigados para com Yahvé e para com Israel. E esta terra será a vossa propriedade diante de Yahvé. Porém, se não fizerdes como estáis prometendo, pecareis contra Yahvé, e sabei que certamente não escapareis jamais ao castigo de vossos próprios pecados. Construí, pois, cidades para vossas famílias e currais para vossas ovelhas e vacas. Contudo, aquilo que prometestes cumpriu. Então os homens de Gade e Ruben afirmaram a Moisés: teus servos farão aquilo que o meu senhor ordenou. As nossas crianças, as nossas mulheres, os nossos rebanhos e todo o nosso gado permanecerão aqui nas cidades de Gileade. Entretanto, os teus servos, aqueles que estão armados para a guerra, passarão diante de Yahvé para combater, como disse o meu senhor. Então Moisés deu ordens a esse respeito a Eleazar, o sacerdote, a Josué, filho de Num, e aos chefes das casas patriarcais das tribos de Israel. Declarou-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben, todos aqueles que estão armados, passarem convosco o Jordão para combater diante de Yahvé, quando a terra estiver totalmente dominada, dar-lhe-eis em possessão a terra de Gileade. Contudo, se não atravessarem armados o rio Jordão convosco, então deverão receber a parte que lhes cabe, junto de vós na terra de Canaã. Os filhos de Gade e de Ruben prometeram o que Yahvé orientou: a teus servos nós o faremos. Passaremos armados diante de Yahvé a terra de Canaã. Porém, tu não considerarás a posse da nossa herança deste lado do Jordão. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben e a metade da tribo de Manassés, filho de José, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e a sua e o reino de Og, rei de Bazã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. A tribo de Gade construiu Dibon, Atarote, Aroé, isso aí, alguma coisa assim. Atarote, Sofã, Jazar, Jogbeá, Bet-Nimrá e Bet-Harã, como cidades fortificadas por muralhas, ergueu apriscos para seus rebanhos. E a tribo de Ruben se edificou... Reedificou. O que eu falei? Se edificou. Reedificou Hesbom, Eliale e Kiriataim. Só nome, né? Só nome. Bem na sua vez. Bem na minha vez. Na vez dela é Moisés, José. Bem como Nebo e Baal-Meon. Baal está aqui também, alterando seus nomes originais, assim como Sibma, e renomeou todas essas cidades. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade. Só nome, hein? Eu caio logo com os nomes difíceis. E eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés,
dominou... Não, pulou. Então Moisés, Nossa. versículo 40. Então Moisés deu de... Não, eu li. Leu não. Não? Então Moisés deu Gileade aos Maquiritas, descendentes de Manassés, e lhes passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, dominou as aldeias deles e as chamou Avote Jair, povoados de Jair. Inoba subjugou Quenate e as cidades circunvizinhas e a chamou Noba, dando-lhe seu próprio nome. Então mudou todos aqueles nomes lá, né? Todos foram mudados. Eles fizeram um voto, uma promessa. Vou botar aqui para o finalzinho, né? Que encerramos aqui. Eles fizeram uma promessa de que eles, os homens, iriam lá para guerrear, botar os inimigos para correr, e depois eles voltariam. Calma, é a minha tosse. E eles voltariam para a Gileade, né? O lugar? É. Porque eles não queriam atravessar. Eles já viram aquele lugar ali, tá ótimo. O olho gordo bateu, né? Os pastos aqui estão maravilhosos. A gente é dono de gado, a gente quer aqui é bom para pastar. Queremos que a nossa família fique aqui. E olha que a Vé falou que a terra era que manava leite e mel, que era para toda a tribo. Lá é muito melhor, mas eles querem ficar ali, porque eles nem viram. Muito bem. Então chegamos ao final de mais uma porção. Uhum. Semana que vem a gente termina o livro de Números Bamidbar. A gente termina semana que vem. E aí a gente entra em Devarim, Deuteronômio. Vai ter também muitas porções aí emocionantes. E aí depois vem Josué e assim vai, né? Muitas porções. Aí já é a parte que Moisés morre, né? É lá no finalzinho, calma. É só no final de Deuteronômio. Tem muita coisa ainda para Moisés ensinar para o povo, para ele lembrar e falar com o povo. Tem muita coisa ainda para acontecer. Então, calma. Uhum. Acalme os seus nervos. Tá. Acalme. Então, um Shavuot para todos. Um bom domingo. Né? Quem aproveitou aí o final do... Um bom domingo. Essa sexta. Um bom domingo e uma semana aí abençoada para todo mundo. Ok? Então, shalom, shalom e até a próxima.